Jesus, Jesus é fiel, glória a Deus, Santo Poder e Glória, Jesus é fiel. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, o tema é os ministros. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amados irmãos, nessa palavra de hoje é acerca dos falsos ministros. Jesus é fiel. E acerca dos verdadeiros ministros. A Bíblia aqui vai nos retratar, glória a Deus, acerca que Satanás ele se transfigura até de anjo da luz, de falsos ministros e verdadeiros ministros. Como identificar um verdadeiro ministro e um falso ministro? O verdadeiro ministro e o falso ministro, você não identifica pela aparência. Você identifica pelas suas obras. O verdadeiro ministro, ele prega a sã doutrina. Ele não prega para você uma doutrina falsa. Ele vai exortar contra o pecado. Ele vai te ensinar a sair do pecado. Ele vai te ensinar a nascer da água e do Espírito. Porque não pode Satanás trabalhar contra o seu próprio reino. Caso contrário, o seu reino sucumbirá. Irá sucumbir. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que você agora não pode ser mais enganado com o conhecimento que nós temos hoje. Jesus disse que o meu povo, ele sofre por falta do conhecimento. Os falsos ministros, que são ministros de Satanás, eles não te ensinarão a sã doutrina. Eles não te ensinarão a nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque senão eles estarão trabalhando contra o próprio reino. Mas os ministros, os verdadeiros apóstolos, eles não são das sinagogas de Satanás, mas eles são das sinagogas do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. A qual em Apocalipse capítulo 21, verso 22, vai dizer acerca da Nova Jerusalém, que João viu a Nova Jerusalém e não tinha templo, o templo era o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse, a Nova Jerusalém, já é um modelo
do templo aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o templo. E como eu tenho a certeza que eu faço parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, é quando, aleluia, eu tenho as boas obras na palavra, o qual os falsos ministros são conhecidos pelas suas obras. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis. Eis que verá a diferença de quem serve e quem não serve. Quem prega o evangelho do arrependimento, da conversão, das coisas espirituais, esses são os verdadeiros apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor. Porque por mais que uma pessoa ela pregue a sã doutrina, ela seja uma pessoa doutora da lei ou um doutor da lei, ele não conseguirá converter muitas pessoas por muito tempo, por causa que o diabo não permitirá, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo não permitirá que você pregue o Evangelho, não vivendo o Evangelho, porque o que te sustenta pregando a verdade é o Senhor Jesus Cristo, você andando na verdade. Santo, santo é o Senhor Jesus. Então o templo somos nós. Na Nova Jerusalém não terá templo. Glória a Deus. O templo será o Senhor. Não tinha templo na Nova Jerusalém. Não viu o templo, João. João contemplou a visão e não viu templo nenhum. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então a mensagem de hoje não é muito extensa, mas é uma mensagem para que você fique alerta com os falsos profetas. Você precisa se converter ao Evangelho. Você precisa pensar nas coisas que são do alto, devem dominar os seus pensamentos. Você precisa orar diariamente, ler a Bíblia diariamente e colocar aquela instrução que Deus guardou no seu coração em prática, porque nem toda a mensagem você conseguirá guardar em teu pensamento, mas aquelas partes que você consegue guardar, você deve praticar. E as demais partes que você não lembra, está preenchendo o teu espírito, está alimentando a sua alma, está refrigerando a sua alma, está acalmando o teu espírito. Deus santo e poder e glória para a vossa salvação em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a obra do Senhor é essa, que creais naquele que Ele enviou. Santo, santo, santo és tu, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23.
Jesus é fiel. Eles não conseguem refrear a língua. Eles falam mal. Eles gostam de fofoca. Gostam de entrar em mexericos. Gostam de entrar em contendas. Gostam de ficar cuidando da vida dos outros para falar mal, para julgar. Por isso, eis que verá a diferença do espírito do erro e o espírito da verdade. O espírito do erro, ele não ouve a palavra para obedecer. O espírito da verdade, ele ouve a palavra para obedecer. E dos verdadeiros ministros, que são também aqueles que ministram canções de louvores, que são também os pregadores do Evangelho, levando a semente preciosa. Ele disse: dos anjos faz como ventos, e dos seus ministros como labaredas de fogo. Deus Santo tem poder e glória. Porque João veio batizando com água, e ele disse: mas veio um após mim, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor, que consome a enfermidade, que consome o pecado, que consome todo o mal. Deus Santo de poder e glória. Os maus perante a presença são como a cera que se derrete diante do fogo. A palavra do Senhor é fogo e martelo que esmiuça a penha. Ele placherra mandecomanácia lá plasude calabaio. Jesus é fiel. Os seus olhos são como chama de fogo. Está queimando agora o pecado. Está queimando agora a enfermidade. Está queimando agora todo o mal na sua vida. Todas as obras de Satanás. Porque para isso manifestou-se o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Jesus é fiel. Santo, 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 santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Onde tem palavra, onde tem palavra da conversão do mal para o bem, a sã doutrina segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, onde tem isso, tem Jesus. Porém, é quando a permanência da palavra. Eu já ministro a palavra revelada do Evangelho, que é ministrada na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde 2016, Jesus é fiel. E não é impossível você ministrar a palavra, a doutrina da obediência da fé e não viver a obediência da fé. É impossível você ministrar e permanecer, É impossível você ministrar e permanecer ministrando se você não viver a obediência da fé. A palavra, ela vai te purificando. E nada de se rejeitar, e é santificado pela palavra e pela oração. Você está sendo santificado, você está sendo agora liberto, curado, renovado pela palavra. E Jesus disse: pela minha palavra vós estáis limpos.
Deus santo tem poder e glória. O corpo para nada aproveita, mas as palavras do Senhor são espírito e vida. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os falsos ministros não conseguem permanecer pregando a palavra. Vê o currículo dele se ele tem permanência pregando o evangelho. Porque pregar o Velho Testamento, histórias, fatos que até aconteceram, mas fugir da doutrina, você até consegue. Persuadir o povo. Porque os falsos profetas, eles se vestirão como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E eles, com palavras persuasivas, enganarão o coração dos incautos. Por isso é bom você buscar o conhecimento. Por isso é bom você ler a Bíblia. Deus santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Le placher ramante comanassa la plasurianda lavas. E eles operarão sinais e prodígios que enganarão supostamente até os escolhidos. Se possível, enganarão até os escolhidos. Deus santo tem poder. Mas Paulo disse para Timóteo, Tito 1,9, Tito, retenha a fiel palavra. Esta é a sua mensagem. Retenha a fiel palavra para demonstrar uns aos outros, a fim de convencer os contradizentes. Paulo estava dizendo para Timóteo para reprimir os falsos doutores. E nós vamos reprimir os falsos doutores, retendo a fiel palavra. Procure apresentar-te, Timóteo, disse Paulo também para Timóteo, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Deus santo tem poder e glória. Disse João Batista no deserto, aquele que é de Deus, ele fala as palavras de Deus. Jesus não tinha aparência. João Batista não tinha aparência. Mas eles tinham palavra. Deus santo tem poder e glória. E se eles não vivessem, eles não conseguiriam cumprir a missão. Porque a fé sem obras, ela é morta. A tua fé, ela precisa das obras. Que obras são essas? As boas obras da palavra. E não as repreensões. Você não tem que viver as repreensões da palavra. Você tem que viver as obras da palavra. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Apresente a tua fé e eu apresento a minha fé com as obras. A prática na palavra.
Deus santo e poder e glória. A prática na palavra. Por isso que você tem que tomar cuidado ao analisar um ministro pela aparência. Se ele está pregando a palavra de Deus, te ensinando, Filipenses 4:8, se ele está te ensinando a orar, ler a Bíblia, se ele está te ensinando o arrependimento dos pecados, você pode continuar ouvindo esse profeta, mas a partir do momento a qual ele manda você pecar, ele perderá suas forças, porque o pecado tira força, mas a santidade te dá força. Por isso o povo, quando ia para as batalhas, eles eram um povo forte, um povo destemido, um povo com o coração bem disposto. Sabe por quê? Porque eles viviam em santidade. Replaçai de calabaçuri andalabás. Jesus é fiel. Glória a Deus. Em santidade, você será vitorioso. Em santidade, santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Apartai-vos dos falsos profetas. Apartai-vos dos tais, dos que se dizem também irmãos, mas são cães, ou seja, feiticeiros. Agora, um que prega a palavra, você pode ouvir. Os que pregam mensagens de autoajuda, que não fala de céu, que não fala de inferno, que não são segundo a sã doutrina, sãs palavras, foge dele. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, nós somos ministros de um Novo Testamento. Ou seja, é a doutrina dos apóstolos e perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, em oração todos os dias, pregando, ensinando o evangelho nas casas, cultuando nas casas, adorando o nome do Senhor, invocando o Senhor em todo o tempo. E a presença do Senhor enchia a casa. Em Atos 2 vai dizer que eles estavam reunidos naquela casa. Deus santo e poder e glória.
E a presença do Senhor encheu aquela casa e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Os teus inimigos ficarão frustrados, porque verão que o Senhor é contigo, pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque o Senhor é contigo, para te livrar deles. Cai por terra agora em nome de Jesus todo mal. Deus Santo tem poder e glória. Os falsos ministros não estão ligados com a presença, os falsos ministros não estão ligados com a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E todos os demônios agora, nessas pessoas, que saiam em nome de Jesus. Que saiam em nome de Jesus. Sejam bloqueadas agora todas as obras de macumbaria. Que saiam em nome de Jesus. Todo principado que saia em nome de Jesus. Deus Santo tem poder e glória. Uzá foi tocar na arca de qualquer maneira e caiu inspirado. Não brinque perante a palavra, não brinque perante a presença. O Senhor, Ele vai tratar com você. Começou bem no espírito e está terminando na carne. Você não prevalecerá. Deus Santo e poder e glória. Não foi o dinheiro que corrompeu. Mas foi ter se curvado a outros deuses. Porque o que entra na minha carne não contamina a minha carne, mas sim as obras que pratico, que saem do coração. Por isso não julgueis pela aparência, mas pela reta palavra de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Sai dos falsos ministros. Porque eles são gananciosos. Deus Santo tem poder e glória. São lobos devoradores. Usam a palavra como negócio. Farão comércio de vós, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus não está em templos de mãos. Jesus está, aleluia, Deus Santo e poder e glória, onde você estiver fé para invocar o nome dele, ali ele estará. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então, Satanás se transfigura de anjo da luz e também de falsos ministros. Apresentarão um fardo pesado para você. Uma doutrina
doutrina que te colocará sob escravidão, sendo que a religião pura e imaculada para Deus é visitar, levar a palavra aos aflitos e fugir da corrupção do mundo. Essa é a religião pura e imaculada para Deus. Eles colocarão um fardo pesado em você. Atarão um fardo pesado que nem eles, nem os pais deles conseguirão cumprir. Santo, santo, santo é o Senhor. Ou colocarão uma graça dissoluta. Farão você pensar que está na obediência, mas de forma sorrateira fará você assumir outro Deus estranho para te colocar na libertinagem da idolatria. E a outra forma de Satanás trabalhar dentro da igreja é o que Judas profetizou da graça dissoluta. Surgirão homens ímpios que introduzirão dentro da igreja uma graça libertina, de forma sorrateira. Por isso nós temos que vigiar na palavra. Deus santo tem poder e glória. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai anular nem a lei nem os profetas. O que mudou? A oblação de animais. O véu no rosto de Moisés, regras da Torá, mas o mandamento permanece, os profetas permanecem, porque ele veio cumprir. Deus santo tem poder e glória. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqui no Brasil, meus irmãos, é difícil ser profeta. É uma ganância dos falsos profetas. Eles não ajudam profetas. Aqui tem uns 5 aqui no Brasil aqui que, se deixar, eles tomam o Brasil para si e Jesus não cresce. São profetas de Satanás. São gulosos, dão a sentença por dinheiro. Deus santo tem poder e glória. Aqui no Brasil é difícil você crescer fazendo a obra, a não ser que você saia do sistema corrupto das igrejas, dos templos malditos, das sinagogas que estão repreensíveis, que estão sendo repreendidas pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2 vai dizer da carta das 7 igrejas. 5 estão reprovadas e só 2 estão aprovadas pelo Senhor. Aqui no Brasil é difícil ser profeta, porque são gananciosos. Eles querem dominar o Brasil. Eles não estão fazendo a obra para agradar o reino dos céus. Mas eles querem agendas. Eles querem dominar na sinagoga. Mas eu tenho uma boa notícia para os verdadeiros profetas. Jesus é maior que as sinagogas. A seara é grande. A obra é grande. Eles não dão conta de tantas almas. Podem ficar aí com a ganância e o dinheiro de vocês nas suas sinagogas.
de Satanás. Deus Santo Poderoso, porque a obra é maior. Vou repetir, Apocalipse 22, 21, veio a minha palavra do Senhor hoje. E vi a santa cidade, não havia templo, não vi templo, porque o templo era o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando ele chamou Davi, ele disse: Davi, eu não me agradei do seu pedido. Acaso sou eu Deus que habita em templos de mãos? Desde Moisés até Davi, não havia templos de mãos. Deus Santo de poder e glória, Jesus é fiel. Somente com Salomão e Ageu que deu certo. Templos de mãos. Depois de Salomão e Ageu, os templos de mãos foram um fracasso. E hoje não muda não. Pode ver os pastores aí que estão em templos de mãos. Estão tudo na idolatria. Cava, Ezequiel, essa parede, cava lá. Eu te mostrarei as abominações que eles fazem lá. Por isso que profeta que fala a verdade aqui no Brasil não cresce. É bloqueado nas redes sociais. Jesus é fiel. Pode ir lá. Pode conferir lá que você vai ver crimes, difamações nessas igrejas aí do Brasil. Fechados com outros deuses, pactos com sinagogas de Satanás. E não pregam, não são ministros de um Novo Testamento. Pregam só Velho Testamento, que você vai ser rei, que você vai ser rainha. São falsos profetas. São gananciosos, querem dominar o Brasil e por isso não vão as nações anunciarem o evangelho verdadeiro, porque disse o apóstolo Paulo: eu vou para a Espanha pregar e ganhar almas para o reino dos céus, para a Grécia. Esses profetinhas, eles ficam aqui no Brasil brigando uns contra os outros para quem vai dominar o Brasil, mas o Brasil é de Jesus. Eu quero profetizar. E os falsos profetas cairão por terra. Ele disse: eis que eu abaterei os bodes do altar. E colocarei um anel no teu dedo. Porque o Senhor te escolheu. Deus Santo tem poder e glória. Eles estão passando. Lá no inferno está cheio de falsos profetas. Deus Santo tem poder e glória. Se hoje pedisse a tua alma, para quem será a tua alma? Então fica ligado nessa mensagem. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.